Olá meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram o feriado? Foi tudo tranquilo? Então tá bom, que delícia, né? Poder falar com vocês mais uma aula da gente aqui juntinhas. Cada aula tem sido tão gostosa, um bate-papo tão gostoso, lembranças, recordações, momentos, palavras, histórias, tanta coisa compartilhada. Tá sendo tão rico, tão gostoso, tão especial esses nossos encontros. E aí, a cada mês, quando termina o mês e vai começar um outro, eu preciso elaborar um planejamento de aula, o que eu vou falar com vocês durante o mês, como serão as nossas aulas. E aí eu fiquei pensando em tudo que a gente já conversou, né? Desde quando a gente começou as videoaulas, tudo que a gente vem abordando, enquanto a gente já falou da nossa ancestralidade, da nossa identidade, da nossa origem, do que aprendemos, do que fazemos, do que sabemos, do que conhecemos, do que transmitimos. Tanta coisa bonita que já foi compartilhada, tanta coisa bacana. Está sendo tão rico, né? Os nossos encontros, que eu já fico ansiosa pelo próximo encontro, pela próxima aula. E aí eu fico nessa ansiedade até para preparar a aula, para que seja também gostosa e possa contribuir com tudo isso que a gente já vem trabalhando, que a gente já vem falando. E aí eu estava pensando no planejamento desse mês, e aí eu pensei num lugar que para mim é um dos melhores, um dos mais gostosos lugares da casa. Para vocês pode até não ser, mas para mim é um dos lugares mais acolhedores que tem numa casa. Um lugar acolhedor, um lugar gostoso, onde a família se reúne, onde a família conversa, onde a família dá risadas, se diverte. Pode ser que para vocês esse lugar não seja tão gostoso assim. Para mim é um lugar gostoso, mas tem um porém, que eu vou explicar daqui a pouco. Pode ser que para alguma de vocês o lugar mais gostoso da casa seja a sala, o sofá, a TV. Pode ser que para outras pessoas seja o quarto, o lugar de deitar, dormir e descansar. Mas eu acho que talvez a maioria de vocês concorde comigo que a cozinha é um lugar gostoso, não é? É um lugar especial na casa da gente. Eu falo que para mim é um lugar gostoso, mas tem um porém, porque eu gosto de estar na cozinha, mas eu não sou de cozinhar. Eu não sou uma mulher dada a cozinhar, né? Eu gosto de comer. Ah, comida boa, comida bem feita, comida saborosa, gostosa, cheirosa, eu adoro. Mas eu não sou muito de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho quando eu tenho vontade, mas eu não sou aquela pessoa que está ali todo dia no fogão. Ainda bem que meu marido cozinha, que aí ele me ajuda bastante. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não sei fazer pratos diferentes, eu não sei inventar, eu não sei criar, eu sei fazer o básico. Mas mesmo assim, eu gosto muito de estar na cozinha. Não só na minha cozinha, como na cozinha de outras casas. E aí eu fiquei pensando no quanto a cozinha é um lugar que guarda as nossas lembranças, que guarda as nossas heranças. Mas heranças, não aquela herança de dinheiro, aquela herança afetiva, aquela herança de momentos especiais, sabe? Que traz uma recordação de momentos que estão atrelados à comida. A comida que era feita por outras pessoas, a comida que é feita por nós. Eu falo que a cozinha é uma guardiã, sabe? Ela guarda, detém todos os momentos especiais, todas as lembranças mais doces, mais saborosas. E é sobre esse lugar que eu quero falar com vocês. A cozinha, como eu posso falar? A minha sogra fala que a cozinha é o melhor lugar da casa. Eu aprendi isso com a minha sogra. E ela fala o seguinte, ela fala que a cozinha é o melhor lugar da casa. E eu falo o seguinte, que é o melhor lugar da casa também, porque ali existe calor. O calor do fogo, do fogão. Mas existe o calor dos afetos, do amor, daquilo que une a família. Porque geralmente quando estão todos na cozinha, eles estão ou comendo numa mesa enorme, né? Ou não tão enorme assim, mas estão em volta da mesa, comendo, se alimentando, conversando, rindo, distraindo, falando bobagem,
mas num momento bom, ou estão também ali compartilhando no momento do fazer a comida. Tem momentos que a gente está na casa da minha sogra, por exemplo, minha sogra está fazendo uma coisa, eu tô cortando tempero, eu tô amassando o alho, eu tô descascando a cebola e cortando a cebola, eu tô lavando a louça, conforme ela vai fazendo a comida, eu vou lavando a louça. Isso também acontece na casa da minha mãe. Minha mãe tá ali no fogão e a gente e as filhas, somos 3 filhas, em volta, uma corta um tomate, outra vai lavando aqueles utensílios que vão sendo usados, mas a gente tá ali reunida. E aí, às vezes, marido tá junto, meu cunhado tá junto, e as pessoas... E ali a gente vai conversando, né? Então, eu falo que é o lugar onde existe calor. Calor, afeto, o calor humano, o calor dos sentimentos, das emoções, né? E pensando na cozinha como essa guardiã das heranças, das lembranças e das heranças. Quais heranças, que eu já falei que não é de dinheiro, mas quais heranças a cozinha guarda? Na família de vocês, tem alguma receita tradicional que é da família, que só a família faz? Que é uma receita que vem lá de trás, da bisavó, passou para a avó, que passou para o pai, para a mãe, que chegou até vocês e que vocês passaram para seus filhos? Existe uma receita especial? Essa é uma herança guardada da cozinha. Ah, não existe uma receita especial, mas existe um jeito de fazer um prato especial. Uma macarronada, ó, daqui. Eu sou do tempo que macarronada era comida de domingo. Vocês lembram disso? Hoje já não é tanto, né? Mas eu era criança, a macarronada era comida de domingo. Era feita uma macarronada. Minha mãe colocava naquela refratária, cobria ela com queijo ralado, com ovos cozidos. Vocês lembram disso? Cozinhava os ovos, depois cortava e colocava por cima da macarronada. Essa era a comida de domingo. Era um macarrão, com o seu molho, com o jeito da minha mãe fazer o molho. Mas me lembra o domingo, me lembra a casa onde a gente morava, me lembra a gente comendo essa macarronada, o quanto era saboroso. Minha mãe tem uma receita, não é receita de família, aí eu volto a falar, é o jeito de fazer, de um prato que eu amo, mas eu só como da minha mãe, só como o que a minha mãe faz. Sabe qual é? A dobradinha. A minha mãe faz uma dobradinha que, ó, só de pensar já me deu água na boca. Que ela aprendeu, acho que com a minha avó, com a avó dela, que minha mãe foi criada por um tempo pela avó, né? A minha bisavó. E ela tem todo um cuidado para limpar a dobradinha, a ferventa ela, que não fica com aquele cheiro. E depois ela vai colocando os temperos e aquilo vai ficando, ela coloca batata, ela coloca linguiça, ela coloca a dobradinha. Eu sei que a dobradinha da minha mãe é o prato que eu amo, adoro desde criança, desde pequena. Muito, muito. Sempre gostei muito da dobradinha. Eu até como da sogra da minha irmã. A sogra da minha irmã faz também. Mas não é igual a da minha mãe. Fora de casa, já tentei comer, me dei mal. Comi uma vez num restaurante e passei mal. Aí nunca mais. Eu falei, nunca mais como fora de casa. Só como a da minha mãe. Então, essa eu não sei fazer. Essa dobradinha que a minha mãe faz. E eu falo que eu preciso aprender. Porque eu acho que é uma coisa tão boa, tão gostosa, tão especial da família, que eu preciso aprender a fazer. Não é? E aí, pensando nisso, qual é o prato que tem na sua família, ou que vocês lembram de um momento aonde esse prato estava presente? Se vocês lembram de uma comida que a avó fazia, que os bisavós, para quem conviveu com os bisavós, ou então com as avós, com os tios, com a madrinha, com os pais, a mãe fazia, que vocês falam, nossa, quando eu sinto o cheiro desta comida, eu lembro da minha mãe fazendo, eu lembro da minha avó fazendo, dá água na boca. E aí vocês se transportam no tempo, que é o que eu falei da dobradinha. Eu me transporto, eu vou para casa onde eu morava, para o lugar onde eu brincava. Eu lembro de cada detalhe da casa, dos móveis da cozinha,
dos móveis da sala, do quarto, como era o sofá. Era um sofá azulzinho de madeira, assim, aquele braço de madeira e o tecido estampadinho. A cozinha, minha mãe tinha aquele armário vermelho, só que o fogão e a geladeira eram amarelos. Não sei por quê, se não acharam o vermelho. Eu sei que o armário chegou antes, vermelho. Depois veio... Minha mãe tinha aquele fogão antigo, branco. E teve um tempo que a gente não tinha geladeira. Aí depois, quando chegou a geladeira e o fogão, meu pai comprou os dois juntos e vieram amarelos. Eu não sei se ele comprou errado, até hoje eu não sei. Ainda vou perguntar isso pra minha mãe. Por que que não era vermelho? E enfim, quando eu sinto o cheiro da dobradinha, eu lembro disso. Então, que comida vocês lembram que te transportam para um lugar, que te fazem lembrar de uma pessoa, de um momento, que tornou essa comida especial, que tornou essa comida inesquecível, fazendo com que esses momentos, esses lugares, essas pessoas se tornem inesquecíveis. E aí eu queria que vocês compartilhassem esta comida. Se vocês tiverem a receita, compartilhem no grupo. Se vocês não tiverem a receita, não tem problema. Falem da comida. Falem do lugar que vocês lembram. Falem das pessoas que vocês lembram, do momento que lembram. Compartilhem com a gente. Eu quero que vocês tragam essa herança da cozinha de vocês, da cozinha da família. Pode ser do tempo de infância, pode ser do tempo de juventude, pode ser uma comida que vocês fazem também e que os filhos de vocês, os netos, gostem, que vocês de alguma forma aprenderam lá atrás esse jeito, essa receita e hoje vocês fazem. Certo? Eu ia falar um negocinho que fugiu. Eu lembrei de uma outra coisa e eu vou ler um poema depois da Cora Coralina. A minha avó fazia um negócio para mim quando eu era criança. Não é uma receita, não é um prato especial, mas era uma coisa que ela fazia para mim de uma forma especial. Era a coisa mais simples no mundo. Eu não sei se vocês já comeram assim, se alguém já fez para vocês ou se vocês já fizeram para alguém, para os filhos ou para os netos. Para os filhos eu acredito que não, para os netos pode ser. Porque minha avó fazia pra mim e minha mãe ficava brava. Sabe o que minha avó fazia, que eu lembro até hoje? Ela pegava o pão francês, cortava ao meio, passava manteiga e jogava açúcar por cima. E eu comia aquilo de me lambuzar, de lamber os beiços. E só de lembrar, ai, que vontade que dá. E era a coisa mais simples do mundo. Mas ela fazia com tanto carinho, com tanto amor, com tanto afeto, que era muito bom. E aí eu chegava em casa e queria que a minha mãe fizesse. Ai, minha mãe não fazia. E pelo contrário, ainda me dava uma bronca, porque isso, imagina, comer pão com manteiga e açúcar, vai estragar os dentes, vai ficar doente, vai dar bicha, vai dar verme. Minha mãe não fazia. E aí quando eu chegava na casa da minha avó, que a minha mãe não estava, imagina o que eu pedia. Pão com manteiga e açúcar. Então, tá vendo? Não é uma receita, mas é algo que vocês comiam, que alguém fazia, um prato comum, mas o jeito de fazer. É isso que eu quero que vocês busquem agora da lembrança. E se tiver uma receita, compartilhe a receita. Se não tiver, compartilhe o que era feito, como era feito e como que era... quem trazia para vocês, quem fazia, aonde era, o lugar. E aí, eu falando do pão, eu lembrei de um poema da Cora Coralina chamada Antiguidades. Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo, assado na panela, com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente, pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa. Abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente, mandona lá de casa, cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente.
Eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. O bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, num armário alto e fechado. Impossível. Era aquilo uma coisa de respeito. Não era para ser comido assim, sem mais nem menos. Destinava-se às visitas da noite, certas ou imprevistas, detestadas da meninada. E o poema ele é maior, mas eu gosto muito dessa parte, desse bolo que se fazia e ficava lá, guardado para as visitas. Dava um pedacinho fininho. Quase nem senti o gosto de tão fininho que era esse pedacinho, não é? E aí eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei do pão. E agora falando do pão, eu lembrei do verso, do poema. E eu lembrei também de uma frase, eu até anotei, porque eu sempre confundo essa frase, que a Cora Coralina falava. Vocês sabem que a Cora Coralina, ela era doceira. Ela escrevia os poemas dela escondidinho, escrevia, não era escritora ainda, mas ela é doceira. E ela se considerava, né, melhor doceira do que poetisa. E ela escreveu assim: sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes. É objetiva, concreta, jamais abstrata. Aqui está ligada à vida e à saúde humana. E eu falo que está ligada às lembranças, às memórias, às heranças afetivas que nós temos. E aí, vamos lá conversar agora? Espero que vocês estejam aí. Enquanto eu estou falando aqui na aula, hoje eu estou com um lápis na mão, né? Porque eu estava anotando o que eu ia falar da Cora Coralina para não esquecer. Eu estou aqui imaginando que enquanto eu estou falando, vocês estão aqui já pensando numa comida, num jeito de fazer, numa receita, no momento na cozinha, seja na infância, na juventude, seja depois de casado, com o marido, com os filhos, com a família, seja agora, com os filhos, com os netos, bisnetos, seja num dia com as amigas, seja num momento especial. Procurem trazer agora essa lembrança afetiva, essa memória afetiva, regada por temperos, por cheiros, por sabores, que enche a boca de água e traz as mais doces lembranças, que nos transportam para os melhores momentos, os melhores lugares. Nem sempre os lugares mais bonitos, cheios de riqueza, de conforto, mas o lugar aqui, ó, do coração, que faz a gente ser quem a gente é, que traz a nossa lembrança, a nossa origem, a nossa essência de ser quem somos. Vamos lá? E eu vou agora terminar com uma receita, mas não é de comida, não. É uma receita, eu não lembro se eu já li para vocês, chama Receita da Dona Cacilda. Dona Cacilda é uma senhora de 92 anos, miúda e tão elegante que todo dia, às 8 da manhã, ela já está toda vestida, bem penteada e discretamente maquiada, apesar da sua pouca visão. E hoje, ela se mudou para uma casa de repouso. O marido, com quem ela viveu 70 anos, morreu recentemente e não havia outra solução. Depois de esperar pacientemente por 2 horas na sala de visitas, ela ainda deu um lindo sorriso quando a atendente veio dizer que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava o andador em direção ao elevador, eu dei uma descrição do minúsculo quartinho, inclusive das cortinas tecidas de tecido florido que enfeitavam a janela. Ela me interrompeu com o entusiasmo de uma garotinha que acabou de ganhar um filhote de cachorro. Ah, eu adoro essas cortinas. Dona Cacilda, a senhora ainda não viu seu quarto. Espera mais um pouco.
Isso não tem nada a ver, respondeu ela. Felicidade é algo que você decide por princípio. Se eu vou gostar ou não do meu quarto, não depende de como a mobília vai estar arrumada. Vai depender de como eu preparo a minha expectativa. E eu já decidi que vou adorar. É uma decisão que tomo todo dia quando acordo. Sabe, eu posso passar o dia inteiro na cama, contando as dificuldades que tenho em certas partes do meu corpo que não funcionam bem. Ou posso levantar da cama, agradecendo pelas outras partes que ainda me obedecem. Simples assim? Nem tanto. Isso é para quem tem autocontrole e exigiu de mim um certo treino pelos anos afora. Mas é bom saber que ainda posso dirigir meus pensamentos e escolher, em consequência, os sentimentos. Calmamente ela continuou. Cada dia é um presente. Enquanto os meus olhos se abrirem, vou focalizar o novo dia, mas também as lembranças alegres que eu guardei para esta época da vida. A velhice é como uma conta bancária. Você só retira aquilo que guardou. Então, meu conselho para você é depositar um monte de alegrias e felicidades nas suas contas de lembranças. E, aliás, obrigada por este seu depósito no meu banco de lembranças. Como você vê, eu ainda continuo depositando e acredito que, por mais complexa que seja a vida, sábio é quem a simplifica. Depois me pediu para anotar. Primeiro, jogue fora todos os números que não são importantes para a sua sobrevivência. Isso inclui idade, peso e altura. Deixe que o seu médico se preocupe com eles. Segundo, frequente, de preferência, seus amigos alegres. Os baixos astrais puxam a gente para baixo. Terceiro, continue aprendendo. Aprenda mais sobre computador, artesanato, jardinagem, qualquer coisa. Não deixe seu cérebro desocupado. Uma mente sem uso é oficina do diabo. E o nome do diabo é Alzheimer. Quarto, curta coisas simples. 5. Ria sempre, muito e alto. Ria até perder o fôlego. Ria para você mesmo no espelho, ao acordar, e que o sorriso seja a sua última atitude antes de dormir. Sexto, lágrimas acontecem. Aguente, sofra e siga em frente. A única pessoa que acompanha você a vida toda é você mesmo. Esteja vivo enquanto você viver e seja uma boa companhia para si mesmo. Sétimo, esteja sempre rodeado daquilo que você gosta. Pode ser a família, animais, lembranças, músicas, plantas, um hobby, o que for. Seu lar é o seu refúgio, sua mente o seu paraíso. Oitavo, aproveite a sua saúde. Se for boa, preserve-a. Se está instável, melhore-a de maneira mais simples. Caminhe, sorria, beba água, faça uma oração, veja comédias, leia piadas ou histórias de aventuras, romances e comédias. Nono, não faça viagens de remorsos. Viaje para o shopping, para a cidade vizinha, para um país estrangeiro. Pega carona numa cauda de cometa. Imagine os mais diversos objetos formados pelas nuvens no céu. Mas evite as viagens ao passado, pois você pode ficar retido na estação errada. Escolha as lembranças que quer ter. Não se deixe dominar por elas ou perderá o direito à escolha. E a última, a 10ª, diga a quem você ama que você realmente o ama. E diga isso com todas as oportunidades. Através do olhar, do toque, das palavras, das ações diárias e do carinho. Seja feliz com seu próprio sentimento e não exija retribuição. Você terá, de graça, o que o outro sentir. Nada mais, nada menos. Espero que tenham gostado. E agora nós vamos lá bater um papo sobre as nossas lembranças guardadas, herdadas e as heranças da nossa cozinha afetiva. A cozinha guardiã das heranças afetivas, né? Beijo para vocês e até mais.